um processo seletivo. Vocês topam? Não vai precisar participar aqui, não. Eu vou colocar uma pergunta na tela. E assim que eu acabar de ler a pergunta, vamos fingir que a gente está no processo seletivo. Inclusive, é uma pergunta que eu faço para todos os processos seletivos que eu conduzo hoje. Vamos supor que eu estou conduzindo um processo seletivo aqui e eu, a gerente de RH, e eu coloco essa pergunta na tela. Eu quero ver quem vai ter essa pergunta na ponta da língua. Posso colocar? Show. Qual é a tendência de transformação digital da sua área de atuação? Qual é a tendência de transformação digital da sua área de atuação? Eu vejo a transformação digital em dois olhares. Um, para ser trabalhado dentro das empresas, para transformar a empresa internamente, para trazer esse modelo de gestão, enfim, para dentro da empresa. Mas quando eu falo de transformação digital, eu acho que individualmente aqui, cada carreira tem que ter essa resposta na ponta da língua. Por quê? O que é tendência? Tendência já chegou? Não. O que chegou deixa de ser tendência. Tendência é o que está chegando. Tendência é o mercado gritando para você e falando: ei, preste atenção, porque isso aqui vai impactar seu negócio, isso aqui vai impactar o RH, isso aqui vai impactar a sua área de atuação. Então, eu provoco vocês a sempre revisitarem essa pergunta. Nós precisamos entender, o RH transformador precisa entender. Porque se você não sabe a tendência de tecnologia que está impactando a sua área de atuação, de transformação digital que está impactando a sua área de atuação, você não vai conseguir mudar. O primeiro passo para uma mudança é entender o que está chegando. Né? Para ser um RH transformador, você precisa, primeiro, entender o que está mudando, para você acompanhar. Então, recomendo aí que vocês saibam, precisam buscar essa resposta. E aí, eu trouxe 5 premissas para a gente ilustrar um pouco aí, antes de eu passar para a Andréia, o que é a transformação digital. Porque eu vejo muitas pessoas pedindo, muitas pessoas querendo, muitos gestores virando para a gente RH, pelo amor de Deus, contrata profissionais inovadores, contrata profissionais assim, que vão fazer transformação digital. Né? Quem é que já ouviu isso? Eu escuto quase todo dia esse pedido aí de ajuda. Então, 5 premissas aqui para a gente entender. Inovação sem nota fiscal não é inovação. Estou vendo muita inovação com romantismo no mercado. Um entendimento de inovação com romantismo. Inovação que vai trazer resultado para a sua empresa sem romantismo, emite uma nota fiscal no final do dia, diminuindo uma despesa, diminuindo o custo operacional ou aumentando uma receita no faturamento. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque é nosso papel de RH levar essa pauta e defender essa pauta. Inovação sem romantismo. Outro ponto, esse aqui é muito bom. Criatividade é comportamento, inovação é processo. Isso mexe diretamente com contratar um perfil inovador. Tem muitos, eu estou vendo, na minha experiência, nas minhas consultorias, nos meus processos seletivos, pessoas confundindo inovação com criatividade. Mariana, quero contratar um profissional inovador. E aí faz um processo seletivo preocupado em entender quem é mais criativo. Estou vendo várias gamificações e jogos e isso, e projeto da criatividade. Criatividade é meio de inovação, não é fim. Criatividade faz parte da inovação? Faz parte. Criatividade ajuda, fomenta, provoca a inovação? Sim. Mas inovação é transformar essa criatividade em uma melhoria de processo. Então, qual a minha dica prática para vocês que eu já implementei e tenho tido ótimos resultados? Quer contratar um profissional inovador? Vai testar a criatividade no processo seletivo? Vai testar. Mas mais importante na minha visão do que quem é mais ou menos criativo é quem transformou, melhorou um processo por onde passou. Quem tem uma visão crítica para a melhoria de processos. Não fiquem apenas focados na criatividade. Criatividade é meio da inovação. Criatividade não é o fim. Criatividade sozinha não vai emitir uma nota fiscal no final do dia para a sua empresa. Tá? Então, a gente não pode se iludir, né, nesse processo dentro da empresa. Transformação digital é o entendimento também de que transformação digital não é contratar uma ferramenta tecnológica. Não é, quero trazer transformação digital, vou contratar startup, vou contratar um sistema novo, vou contratar ferramenta tecnológica nova.
Tecnologia sozinha não muda nada nem ninguém. Transformação, então temos que entender que transformação digital não é um fato isolado, transformação digital é uma jornada. Enquanto a gente não entender isso, não vai ter transformação digital. E o que é a equação dessa jornada? Né? Trouxe aqui alguns pontos aí, que se eu tivesse que resumir numa equação. É um forte trabalho da cultura da empresa, tem que ter um trabalho da cultura, de uma transformação cultural, políticas de recursos humanos, o RH tem que estar nesse processo de forma ativa, mindset da equipe, então trabalhar muito é educar para isso. O que é mindset da equipe? É educar, é trazer essa pauta. Agora, em ação, uma vez falei sobre isso e vou falar daqui a um ano, não tem como. Posicionamento só se constrói com repetição, seja em marca, seja em qualquer posicionamento. Então, se vocês querem ser inovadores, querem ter uma empresa inovadora, tem que co-criar isso todos os dias, para mudar, para virar essa chavinha aí do mindset da equipe. Né? Não tem como ficar fazendo ação do mês, aí inovação, uma palestra de inovação, é um programa, né? Choque de processos, então, um forte trabalho de melhoria contínua de políticas de inovação, mais a ferramenta tecnológica. Vocês estão tirando foto? Vocês entendem que a ferramenta tecnológica é muito mais uma consequência da transformação digital do que, de fato, o ator principal. Só que o que está acontecendo? Eu estou vendo muita gente digitalizando o ruim. Se você está lá no seu dia a dia, quero fazer transformação digital, contratei o sistema. Você contratou o sistema, o que acontece? Digitalizou o ruim. Se você não melhorou o processo, se você não trabalhou o mindset da equipe, se você não trabalhou a cultura, se você não trabalhar todos os outros pontos, você vai digitalizar o ruim. E aí, o que eu estou vendo muito é, o que era para ser uma transformação digital, está virando uma bela frustração digital. E é uma frustração digital que não é gratuita não, tá? Que é uma frustração digital que você gastou milhões e milhões na startup. Milhões e milhões no sistema lindo, maravilhoso. Né? E o que isso tem a ver com a gente? O que essa história tem a ver com a gente? O nosso papel é levar essa pauta. O nosso papel é levar esse entendimento, é provocar esse entendimento dentro da empresa. Né? Não terá na sua empresa inovação se não tiver diversidade dentro dela. Para mim, diversidade e inclusão está 100% relacionada com transformação digital. Vamos fazer um exercício aqui. Pensa na sua equipe. Pensou? Na sua equipe. Pensa no seu gestor. Se você é gestor, pensa na sua equipe. Se você quer ser inovador, dentro da sua equipe hoje, tem alguém provocando alguém? Tem alguém provocando alguém dentro da sua equipe? Ou está todo mundo com a mesma formação, com o mesmo modelo mental, com os mesmos pensamentos, as mesmas formas de fazer a coisa? Se você, gestor ou líder, está aí, você diz que quer inovação, você está permitindo ser provocado pela sua equipe? Você que diz que quer inovação, você, líder ou gestor, você está provocando a sua equipe para isso? Não existe inovação sem provocação. Não existe inovação sem provocação. Então, se a gente quer fomentar isso, se a gente quer co-criar esse ambiente dentro da empresa, o que a gente precisa fazer? Recrutamento e seleção com diversidade e inclusão. Entender que explicar isso, levar essa pauta para os nossos gestores e explicar que se tiver todo mundo igual, pensando igual, com a mesma formação, com o mesmo background, com a mesma idade, ninguém provoca ninguém. E aí esquece, não vai ter inovação se alguém não estiver te provocando, você não estiver provocando a pessoa. Né? Bom, e aí para encerrar a minha fala, eu trouxe alguns pontos de atenção para a contratação de perfis inovadores. Tá? Como que eu, aqui de maneira bem prática, com a minha experiência recrutando, atuando como headhunter em mais de 15 países, quais são características e pontos para todo mundo aqui se atentar para ver se você está de frente com um profissional inovador? Um profissional inovador hoje, ele tem que ter autonomia, autogestão. O que está dentro de autonomia? Testa no processo seletivo. Quem tem senso de urgência? Quem tem senso de priorização de tarefas? Quem sabe estabelecer limites para não perder a sua produtividade? Quem tem autonomia para aprender a aprender? Né? Curadoria.
Para mim, essas duas são as duas palavras do profissional do futuro. Curadoria. Não tem ninguém aqui com falta da resposta, não tem ninguém aqui com falta de informação. Daqui para frente, o profissional do futuro vai sair na frente quem souber fazer a melhor curadoria da informação. Quem souber olhar para esse boom e identificar o que é real, o que não é real. Eu gosto muito de compartilhar esse caso. Eu estava com um dos executivos que eu mais admiro na minha vida, e ele estava com o celular na mão. Aí ele virou para mim e falou assim: Mariana, hoje para mim não faz a diferença quem tem a resposta certa. Aí eu falei: uai, como assim? Ele pegou o celular dele e falou assim: ó, a resposta certa está aqui, ó. Aí eu, tá. Aí ele: hoje em dia faz a diferença quem sabe fazer a pergunta certa. Porque pergunta certa, meu amigo, não tem lugar nenhum. Ou você soube ler o cenário, traduziu o cenário em dados, em fatos, e criou uma pergunta certa, ou não tem pronta em lugar nenhum. E aí ele finalizou falando: a partir de hoje, observa na sua equipe, na sua empresa e nos seus processos seletivos, muito mais do que quem está te chegando com a resposta certa, quem está te fazendo a pergunta certa. E aí eu passei nos processos seletivos, uma dica que eu deixo: eu estimulo hoje muito mais a pessoa a fazer perguntas no final. Antes eu passava por essa parte assim: tem pergunta? Não, então tá, tchau. Né? Agora eu estimulo a pessoa a fazer perguntas. Visão crítica para melhoria de processos, né? Entendendo que criatividade é comportamento e inovação é processo. Nós precisamos contratar profissionais que tenham uma visão crítica de melhoria de processos. Fluência digital. Fluência digital não é só saber mexer nas ferramentas tecnológicas, na minha visão, mas é também entender quais são as principais soluções tecnológicas do mercado. Quais são as principais soluções tecnológicas da área de recursos humanos. Né? Para mim, o perfil inovador, ele entende vulnerabilidade como força, porque se ele não se permite estar em um estado de vulnerabilidade, ele não vai mudar, ele não vai sugerir novas formas de fazer algo. Tem uma visão cenarista, então tem uma visão, olha para fora, entende, né, de cenário, o que na política e na economia pode impactar a minha indústria, a minha área de atuação, sabe como a empresa ganha dinheiro. Tem uma escutativa e tem muita flexibilidade. Quer ver uma pergunta que eu faço, que hoje é muito importante, que poucas pessoas conseguem responder também, que avalia a curadoria. Quais são as top 3 fontes mais seguras da sua área de atuação? Aonde você consome conteúdo? Como você se atualiza? Nesse mercado em que temos um boom de informação, gente, nós precisamos entender da onde aquele candidato está se alimentando. Porque tem muita gente tomando decisão errada no trabalho, porque está tomando decisão errada, que está trazendo dados errados para o seu negócio. Então, da onde que aquela pessoa ali está tirando informação? Então, para eu finalizar, vou finalizar cravadinha aqui. O profissional do futuro, para mim, em poucas linhas, quem é? Para mim, é um profissional que acompanha as tendências de transformação digital da sua área de atuação. E, para isso, ele está tendo flexibilidade para o novo com uma maior agilidade e objetividade. Então, o profissional do futuro, falando para a pessoa física aqui, de cada um de vocês, nós temos que sempre acompanhar o que está vindo de transformação digital. Quais são as tendências? A gente tem que entender de tendência e ter flexibilidade para se adaptar para esse novo de uma maneira mais rápida. Há um ano atrás, gente, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, a minha frase acabava aí. Aí eu falei: cara, não dá. Se acabar aí, isso é o quê? Correr uma maratona e nunca chegar no final. Mudou ali, corri. Mudou ali, corri. Mudou ali, corri. E correr, a gente não chega. Falei: não, o profissional do futuro, além de fazer isso, ele tem que não só se adaptar às mudanças, mas ele tem que provocar a mudança por onde ele passar. Em algum momento ele vai parar de correr e ele vai mudar uma coisa e vai fazer os outros correrem atrás dele. E onde que está essa mudança, gente? Eu sou bem prática, não precisa nem, estou falando de investimentos, tecnologias, ótimo, se puder fazer, trabalhando toda a equação, toda a jornada, maravilhoso, mas é no processo, é no dia a dia ali, tá? É na rotina. Bom, em ponto, muito obrigada, é só umas provocações aqui, espero que tenham contribuído, e na hora da gente abrir para perguntas, posso esclarecer mais pontos. Obrigada.
Mari, obrigado, foi ótimo. Vou passar para a Andréia. Andréia, bem-vinda, por favor. Bom, pessoal, incrível ouvir a Mari falar. Porque o que eu vou falar para vocês, primeiro é uma honra estar aqui falando de um case que nós começamos essa jornada em 2020 e nós fomos trilhando esse caminho, encontrando as soluções. E hoje eu vi tudo que a Mari falou aqui, são coisas que na época a gente refletiu muito, né, de como entrar com a jornada de transformação digital numa empresa que não tinha tanto recurso para investir, mas que fosse de uma forma simples. A Login, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Então é uma honra estar aqui, eu fico até emocionada, né, de estar aqui apresentando isso para vocês, porque a gente foi trilhando cada passo, sabe? Foi uma jornada que a gente foi aprendendo e está mostrando aqui, apresentando como um case, é fantástico para a gente.